Tá certo. Certo? Pessoal, boa noite mais uma vez. Última aulinha do nosso semestre, né? Supositórios e óvulos. Tá? Também o tema que vai cair na nossa aula. E a gente vai tirar aqui algumas dúvidas, né? Basicamente hoje, sobre o supositório e óvulo, né? O supositório, pessoal, ele é mais conhecido por nós, tá? Nós conhecemos supositórios e tal. Óvulos, a gente não tem tanta afinidade, né? Mas é muito tranquilo também, certo? É um medicamento que é utilizado geralmente por... Só uma opção. Geralmente, o óvulo, ele pode ser dado pela via vaginal, certo? Então, é muito comum também. Saúde? Não entendi, José. O que é saúde? Perdi aqui agora. Ah, não sei não. Sei não, tá? Então, galera, ó, a gente vai discriminar hoje aí, né? Esses dois grandes campinhos aqui que a gente vai falar sobre eles. Ah, professor, o que é que se define como óvulo? Ó, desculpa, supositório. O supositório, ele é classificado como uma forma farmacêutica sólida, tá? Só que ele é diferente daquelas de comprimido que a gente viu, tá? Então ele é mais visto de outro aspecto, certo? Ó, ele é uma substância, né, um medicamento que é dado por qual via? Pela via retal. Ah, professor, eu posso utilizar, por exemplo, um supositório em outra via? Pode ser via oral, sublingual? Não. Por quê? Porque ele foi feito para ter uma determinada funcionalidade. Caiu uma questão dessa muito legal no FunSaúde, para farmacêutico de nível superior. Como era que ele se difundia para as artérias hemorroídicas, tá? Pronto, justamente, isso é uma das funcionalidades do óvulo, a gente vai ver já já, certo? Então, galera, ó, quando a gente tem esse supositório, dentro dele tem uma substância. E essa substância ela vai se difundir para fora dele, para se difundir nas membranas do seu canal retal, para entrar na veia e ser absorvida, certo? Então ele tem que ter uma propriedade específica que é a lipossolubilidade. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser sólido, mas ele tem que ser solúvel, desculpa. Ele tem que conseguir se dissolver numa temperatura ótima do seu corpo, geralmente 37 graus Celsius. Imagine se você fizer um supositório. E a substância que você utilizou nesse supositório, ele só consegue se dissolver a 48 graus Celsius, 45 graus Celsius. Então ele nunca ia conseguir se dissolver e nunca ia ser absorvido. Então ele tem que entrar em uma fusão ali em 36, 37 graus Celsius, que é a sua temperatura normal, sua temperatura basal. Então não tem que... Uma vez me perguntaram assim, professor, o supositório ele só serve quando a pessoa está com febre, né? Para derreter. Não. Imagina se um supositório, se você só pudesse usar um supositório quando você estivesse com febre, né? Você nunca ia conseguir ali ter aquela funcionalidade. Entendeu, galera? Então, realmente, essa propriedade de se fundir naquela temperatura corporal, ela é principal para ter um supositório, tá? Então, elas são formas farmacêuticas consideradas o quê? Sólidas, ok? Passou aqui, ó. Pronto. Qual é a vantagem de a gente ter, por exemplo, o uso de um supositório? Ó, o supositório, a gente pensa que ele só tem uma ação local, né? Geralmente é para quem tem hemorroida, professor, para quem tem infecção retal. Na verdade, pessoal, um supositório ele é absorvido pelo corpo e ele tem um efeito sistêmico. Ele pode ter um efeito local, mas ele também tem um efeito que é sistêmico. Então, a gente tem algumas veias, por exemplo, a veia hemorroidica. Ah, professor, eu não tenho veia hemorroidica não, porque eu não tenho nem hemorroida, todo mundo tem veia hemorroida.
ela pode ou não estar dilatada. Se ela estiver dilatada, aí você tem hemorroidas, né? Mas se você não tiver, você não tem essa patologia, né? Esse acometimento, na verdade. A gente tem a veia hemorroidica, a inferior, a média e a superior. Para o medicamento ser absorvido, ele tem que ser absorvido na intermediária e na superior, que aí ele vai levar para o corpo todo. Se for só um efeito local, deixa eu ligar o microfone. Se ele tiver só um efeito local, ele só vai ficar na veia hemorroidica, Vou tirar aqui na frente do ventilador. Pronto. Ele vai ficar só no efeito local, certo? Então, realmente, ele tem esses dois efeitos, tá? Tem o efeito de atingir localmente, mas também ele pode ser absorvido sistemicamente. Então, você pode dar um medicamento pela via retal para ter um efeito sistêmico no corpo todo do paciente. Então, é uma vantagem boa. Oi. Professor, deixa eu lhe perguntar. Tem uma menina no meu trabalho que ela só consegue ir ao banheiro se ela usar supositório. Só que ela já se acostumou, tanto o organismo, ele se acostuma. Repete de novo aí. Ela só consegue ir ao banheiro fazer o número 2, digamos assim, ela usando supositório. Aí, nesse caso, ela já se acostumou. Ela disse, eu já me acostumei a fazer assim, eu sempre faço assim. Gente, eu tenho uma amiga que ela tem uma pressão de ventre tão grave que ela só consegue ir no banheiro assim, a cada 5 dias e usando mini-lax. É realmente cruel. E aí, professor, isso é normal? Tem pessoas que têm... Não é que seja normal, não é, ou seja, não é fisiológico, mas é comum, entendeu? Essa minha amiga, ela é uma pessoa celíaca, ela não pode comer alimentos que têm glúten, então o intestino dela é totalmente modificado, entendeu? Então, realmente, a absorção dela passa mais tempo no intestino, o alimento, né? O bolo fecal, na verdade. Então, ela só consegue realmente ir assim, entendeu? Isso é mais comum do que a gente pensa, tá? Uhum. Ó, os fármacos... Professor, mas a alimentação e o consumo de água dela estão ok para estar desse jeito? Quando tá ok, ela consegue ir mais vezes, tipo 3 dias, entendeu? Mas mesmo assim é uma condição já de celíaco, a pessoa, alguns tipos de celíacos, né? Eles terem constipação. Outros já têm o contrário, é diarreia. É igual o pato, comeu, vai no banheiro. Tem pessoas que são o contrário, certo? Então tem essa condição muito peculiar pelos celíacos. Mas é bem verdade que quando a alimentação ela é recheada ali de fibras, principalmente de mamão, melão, e alimento com bastante água, aí melhora, mas também não fica normal como... O que é o normal? O fisiológico, pessoal, é todo dia, você sabia? Você teria que ter nossas necessidades fisiológicas todos os dias. Então, esse é o normal, né? Então, a pessoa passar 3, 4, 5 dias, não é normal não, certo? Então, ali tem alguma disfunçãozinha. E muitas vezes... Tipo o bebê, né? Que faz depois de toda a refeição. Exatamente. A questão do bebê é porque ainda o intestino não está totalmente ainda desenvolvido, não tem tantos micro-organismos lá. Então, por isso ali que as fezes ainda são mais líquidas e tal. Mas o normal é pelo menos uma vez ao dia você ir ao banheiro, certo? É prejudicial porque ali ele vai ter um empachamento, né, abdominal. Geralmente esses pacientes, eles sentem muita dor, cólica, assim, muito grande, porque não conseguem. Só depois que se esvazia mesmo o intestino, certo? Então, a recomendação para essa galera é o quê? Alimentação rica em fibra, tá? Principalmente frutas de manhã, depois laranja, sempre com bagaço, que aí melhora o trânsito intestinal, tá? Pessoal, é bom você dar, por exemplo, um supositório quando o medicamento ele é destruído pelo pH gástrico, né? Você evita que ele passe pelo estômago, então ele não vai ser degradado. Então, isso é bom, entendeu? Então, é interessante esse fator. Fármaco que é irritante para o estômago. Se der pela via retal, não tem esse problema. Não tem o metabolismo de passagem, que é aquele que vai primeiro para o fígado, para depois ir para a circulação sistêmica. Não passa. Mas é bem verdade que uma veia ele leva um pouquinho do fármaco lá para o fígado, né? Do reto para o fígado. Só que é bem em menor extensão do que pela via oral. Então, essa é uma vantagem também. Outra, paciente que está com vômito, não consegue deglutir, a via retal é uma boa alternativa, tá? E também não precisa mascarar nenhum sabor. Imagine um medicamento que ele tem um sabor desagradável. Se for dado pela via retal, não tem problema nenhum. Então aí, essas vantagens são muito boas
para essa via, beleza? A gente tem como forma farmacêutica, ó. Ah, professor, quais são as desvantagens? Dificilmente vai ter desvantagem. Não tem desvantagem. Qual é a desvantagem de você colocar, né, o supositório pela via retal? Tem a desvantagem que ele pode sair, mas vocês aplicando uma técnica que a gente vai mostrar aqui como é que se aplica, ele é seguro, entendeu? Então, na verdade, as vantagens elas superam as desvantagens, tá? Ele pode ser de vários formatos. Cônico, ovoide, cilíndrico. Achei interessante que a gente fez uma vez supositório lá na faculdade, né? Aí o cara fez um supositório que era o tamanho de um celular, desse tamanho aqui. O professor, meu irmão, tu vai usar isso aí em tu, em quem? Um negócio desse tamanho. Porque você pode fazer de qualquer tamanho, né? É bem verdade que tem um tamanho próprio para você colocar lá, tá? Ele fez um bicho que era quase o tamanho de um celular, né? Ele levou para casa ainda mais. Professor, o senhor sabe me explicar por que aqui quando a gente tem bebê, depois que a gente tem, porque eu já vi vários casos, a pessoa fica com dificuldade de ir no banheiro. Na verdade, é assim, isso é verdade mesmo. Todo o trânsito intestinal, ele muda por conta da gravidez. Não só o trânsito intestinal, a condição hormonal também. Já foi visto que o pâncreas, né, ele produz muitos hormônios que atuam muito no intestino. E o estômago próprio da pessoa, ele também produz hormônios. Então, esses hormônios, eles são muito desequilibrados, são muito mexidos durante a gravidez. Por isso que a sensibilidade é maior, né? Sempre tem aquela emoção maior em relação aos seus hormônios. E isso implica também no trânsito intestinal. Então, realmente, ele gera um pouco mais de constipação quando a mulher está grávida. E também logo depois. Certo? Beleza? Então, quais são as propriedades ideais, né, básicas para a gente ter um supositório? Ele tem que ter estável, ele não pode variar muito. Ah, se eu variar um pouquinho a temperatura, o bicho já está derretendo. Não, não pode ser isso, porque se fizer isso, aquele bicho não tem nenhuma estabilidade química, né? O tempo de prateleira dele que a gente chama é o tempo depois de ser construído. Quando ele vai gerar ali a validade, né, vai estar na validade, vai demorar pouco tempo. Então tem essa propriedadezinha, tá? Outro, ó, não reativo, ele não deve reagir com outras substâncias, certo? Até mesmo assim, com ele mesmo, tá? Ele tem que ser compatível com os recipientes que tem dentro dele, certo? As substâncias, bicho, agora ficou escurão. As substâncias têm que ser inodoras. Imagine aí um supositório que tem um cheiro, né? Aí você coloca um supositório e sai, por exemplo, tá em algum canto, ou em casa mesmo, né? Imagina ela no cheiro desagradável. Então, não é interessante. Ele tem que ser esteticamente atraente para o paciente, não pode ser de qualquer formato, tá? Se bem que tem muitas formas que a gente consegue colocar e fazer supositório de várias formas, entendeu? E também como cosmético, tá, pessoal? Existem alguns supositórios que eles são feitos só a cunho sexual também, sem substâncias biologicamente ativas. Geralmente ali para facilitar o coito nessa modalidade sexual, tá bom? Acho que é interessante falar isso profissionalmente, sem, né, entrar muito... Ó, ele não pode ser sensibilizante, tá? Não deve ser irritante, tá? Ele não tem que ser atóxico, ele tem que ser atóxico, na verdade. E justamente, esses que são feitos para esses fins, né, cosméticos e tal, sexuais, eles também têm que ter ali a atoxicidade, ou seja, eles têm que ser dermatologicamente testados, todos eles, certo? Independente se vai ser um princípio ativo ou não, eles têm que ser utilizados. Tem que ser feito o teste dermatológico. Tem que ter uma boa capacidade de contração, tem que ter a capacidade de fundir, que é o que? De se transformar em líquido, certo? Ele tem que ter uma hidrofilia necessária, apesar de ter medicamento geralmente lipofílico nele, para passar as membranas. Ele tem que ser solúvel em água, porque muitos ingredientes que você vai utilizar nele também têm a solubilidade em água, tá? A viscosidade dele tem que ser adequada. Não sei se vocês já pegaram no supositório, mas ele é meio que lisinho, é como se fosse um sabonete que tivesse sido utilizado, né? Tipo lisinho e tal, molinho, certo? Tipo uma gelatina que endureceu, por exemplo. E aí ele tem que liberar o fármaco com facilidade, né? Que muitas vezes ele pode ficar preso lá, o fármaco, certo? Então, ele tem que ter essa facilidade também, certo? Olha o exemplozinho aqui, ó, dele, tá? Tem vários modelos, a gente vai ver já já, certo? Mas a gente classifica o supositório segundo as suas bases. Como assim a base, professor? Segundo o que foi que eu utilizei para dissolver o restante. Foi uma base que era solúvel em água ou foi uma base solúvel em gordura? Então, se for em água, a base vai ser o quê? Hidrofílica. Se a base for solúvel
em gordura, ele vai ser o quê? Lipofílico, beleza? E os lipofílicos, a gente tem o quê, ó? Manteiga de cacau, white psol, que é uma forma também dele, sulfobase. Não precisa decorar isso aí, só saber que tem essa diferença de um e outro. Nas hidrofílicas, a gente tem as bases de glicerina, de gelatina comum, certo? Tem as bases de propileno, de polietileno glicol, PEG, macrogol, certo? E essas bases, elas têm que ter também o quê? Um dispersível em água ou aquele tensoativo, né? Então, eu sempre penso o seguinte, ó. Quando eu tiver uma substância que nela, né, eu tenho algo que é hidrofílico e lipofílico, o que é que eu tenho que ter dentro dela? Um tensoativo, né? Para garantir que essas duas fases, elas se liguem. Porque a gente utiliza um tensoativo para utilizar e misturar duas coisas que são immiscíveis. Nunca esqueci isso. Estranho. Só um minuto. Pronto, deixa eu ver se vai aparecer aqui. O problema é que vocês me avisem, viu? Pronto, tá gravando de novo. Pronto, voltando aqui onde a gente parou, tá? Então a gente já ia iniciar falando sobre as bases, né? Então a base lipofílica, ela tem que fundir aqui em temperatura 37 graus Celsius, que é a sua temperatura corporal normal, certo? Ele tem que fundir menos de 10 minutos. Ele não pode passar, eu passei 2 horas com o supositório. Não, tá errado. O supositório foi feito de maneira equivocada. Então tem esse probleminha também, tá? O intervalo de fusão, a solidificação é de 2 a 4 graus. Só isso. Então, tipo, vai variar de 34 a 38, por exemplo. Não pode ser acima de 40, não, porque senão não vai nem solubilizar, certo? A viscosidade tem que ser ideal, a consistência é adequada, tá certo? Isso minimiza a acidez e a insaturação também, quando a gente utiliza uma base lipofílica, certo? Tem várias bases aqui, ó, que a gente não vai decorar isso aqui, não. É só para você ver, basicamente, aí, ó, a faixa de ponto de fusão. Porque também não é um valor muito exato, não, pessoal. Ah, é 37,5 graus Celsius. Não. Ele vai variar. Então, por exemplo, ó, o primeiro lá vai de 36 a 37,5. O último vai de 33,5 a 35,5. Então, tem essa variação também no ponto de fusão, ok? Então, tem vários aqui, ó. Esse White Puzol 25 é uma base que é muito utilizada, tá? Ele varia de quanto? De 33,5 a 35,5. Professor, a gente como técnico, a gente tem que saber decorar tudo isso? Não. O que você tem que entender é o seguinte, que você tem que ter a funcionalidade, né? Sabe que as bases, tá? Lipofílicas dos supositórios, eles têm essa variação na sua fusão. Então, geralmente, eles vão sair de 33 a 37, mais ou menos. Então, ali de 4 graus é o que pode variar, ok? Professor, mas o que é que tem de adjuvante lá no supositório? Você tem corretores do ponto de fusão. Porque imagine o seguinte, você tem um supositório
que ele não solubiliza de uma maneira adequada com aquele valor, certo? Mas ali você precisa fazer aquela substância, né? Precisa fazer aquele supositório. Então, você vai modificar aquela forma farmacêutica até chegar num ponto de fusão adequado. E um adjuvante, ele consegue fazer isso, certo? Vai corrigir a viscosidade dele também. Imagine que ele tem um aspecto muito de mel, ou então ele é muito mais aquoso. Então, você consegue corrigir essa viscosidade. Como ele é um produto que ele se funde, ele também tem que ter o quê? Um conservante. E esse conservante também vai ser antimicrobiano e ele vai ser também antioxidante, certo? Apareceu agora. Loja na emergência, eu ver como se fosse o uso do supositório. Não, depende. Ó. O Clisté, que é o que a gente faz geralmente numa emergência, é diferente. O supositório, pessoal, o supositório, ele não é feito. A finalidade dele não é para você defecar, não. Não é. A finalidade não é essa. É dar um medicamento que você não dá por outras vias. Só que existe também medicamento que é possível você dar por essa via. Entendeu? Então é possível você dar um medicamento por essa via. Então o problema maior não é nem esse. Qual o problema maior? O problema maior é que geralmente uma pessoa quando chega na emergência e ela não está conseguindo, por exemplo, defecar, né, evacuar, se a obstrução for ali perto do reto, aí ele serviria. Mas se não, ele nem serviria. Por exemplo, teve um amigo meu que teve uma obstrução da aorta intestinal ascendente, mais em cima. Então ele fez 3 vezes clisté e não saiu na água. A água estava límpida. Você podia beber, ele até brincou, né? O cara podia beber a água que estava tão limpa lá, né? A solução. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Tem que ter outra coisa também, ó, emulgentes, tá? A gente vai ver aqui mais na frente. Olha aqui como é que a gente faz um preparo, ó. Essa partezinha aí, pessoal, essa pistolinha, é para moldar o supositório, para deixar ele líquido a uma temperatura mais alta, né? E depois ele molda e na temperatura ambiente ele se torna o quê? Ele se torna sólido. Temperatura ambiente é essa 25 graus Celsius, 27 graus Celsius, né? E a temperatura anal ela é um pouco maior do que a temperatura ambiente, entendeu? Então por isso que ele consegue o quê? Se difundir, beleza? Olha só, aqui a gente tem um modelo específico. O supositório, ele geralmente tem uma forma de uma balinha. Uma bala, como se fosse uma bala de revólver, tá? E às vezes a gente pensa que está colocando o supositório de uma maneira normal, certa, e está errado. A gente vai já mostrar que a sequência é correta, tá? Mas uma coisa que a gente tem que entender bastante é o fator de densidade do supositório. Então a gente calcula a densidade como? O que é a densidade? A densidade é aquela medida que a gente avalia o volume em relação à massa. Ou, na verdade, a massa em relação ao volume, certo? Se eu perguntar para vocês, ó, o que é que pesa mais? 1 quilo de isopor ou 1 quilo de chumbo? Aquela piada antiga, né? Todo mundo vai dizer, professor, 1 quilo de chumbo. Não, mas na verdade 1 quilo dos dois é igual, né? A gente já sabe isso. Por quê? Porque 1 quilo é 1 quilo. 1 quilo de chumbo é a mesma coisa de 1 quilo de isopor. O problema é que, para eu gerar um volume tão grande, para ter 1 quilo de isopor, é quase uma casa de isopor, não é isso? E 1 quilo de chumbo não, basta uma esferazinha. Então, o que a gente consegue dizer com isso? A gente consegue dizer que o chumbo ele é mais denso do que o quê? Do que a nossa, do que o nosso isopor, tá? E com isso, pessoal, a gente consegue ter uma relação da densidade das coisas. Então, quando a gente está trabalhando com um supositório, esse fator densidade é uma relação o quê? Ó? É uma relação entre a densidade do princípio ativo com a densidade do veículo. O que é o veículo? É a substância que você dissolveu lá, o seu supositório. Então, tem que ter essa relação de densidade de um e de outro. Me dê só um minuto, deixa eu botar aqui o carregador. Carregando aqui.
Voltamos aqui. Beleza? Então, a gente tem que ter essa relação da densidade, tanto do princípio ativo, com a relação da densidade de quem? Do nosso veículo. Tá? Aí, assim, a gente consegue idealizar, digamos assim, um supositório. Beleza? Olha aqui, ó. A gente tem o fator de densidade para cada uma dessas substâncias aí. Ó. Então, vamos lá. O ácido acetil salicílico, qual é o fator de densidade? Em manteiga de cacau, que é um dos diluentes, né, que a gente utiliza ele, os veículos, na verdade, é 1,1, certo? Então, tem essa densidade ótima, certo? A gente tem, por exemplo, um mais denso, ó, vamos lá, o subgalato de bismuto, 2,7 fator de densidade. Aminofilina, tá? Aminopirina, a gente tem aí, ó, barbital sódico. Então, a gente tem várias substâncias que a gente consegue, sim, ver a sua densidade, tá bom? Em frente, ó. Olha o exemplo aqui, pessoal. Considera a necessidade de produzir 6 supositórios de uso adulto, contendo 50 mg por unidade de dimenidrato, com veículo de manteiga de cacau. Professor, só uma pergunta. Essa numeração, esse fator, densidade, é importante, assim, o farmacêutico saber isso aí na hora de passar por... A gente não decora isso. Isso aí você está perguntando. Não decora. Tipo, qual é Mas se chegar numa farmácia e, assim, lá ele tem a tem tabela. que... Lá tem as tabelas. Lá tem que ter as tabelas. Na farmácia, quando você... Pessoal, quando o cara vai trabalhar na farmácia, tem um mundo de documentação. O cara abriu, é documento para todo lado. Eu ajudei uma amiga a abrir uma lá no interior. Meu amigo, é documento que nem presta, é todo canto. E na manipulação é ainda mais, porque tem todos esses protocolos para produzir o medicamento. Entendeu? Então você não decora, por exemplo, que o ácido tânico ele tem um fator de densidade com manteiga de cacau 1,6. Ninguém sabe disso, não. Nem o professor disso sabe isso, galera. Então tem a tabela lá. Deixa eu ver aqui qual é o fator de densidade de cada um. Opa! Beleza? Aí sim ele consegue ver, certo? Então o cara não vai perguntar para você assim, diga na prova qual é o fator de densidade do pentobarbital sódico. Não, isso aí ele não vai perguntar isso não. Tá bom? Ó, aí nesse caso, do exemplo que eu falei para vocês, qual seria as quantidades do veículo a ser utilizado? Ó? O que é que ele quer? Ó? Ele vai fazer um supositório de quê? De dimeninidrato, certo? Ó? Dimeninidrato. Cadê? Pronto, de dimeninidrato, certo? 50 miligramas. E o que ele vai utilizar aí é um veículo que é em manteiga de cacau. Então, qual é o fator de densidade aí? Ó? Fator de densidade o quê? 1,3. Tá vendo? 1,3. Tá vendo? Qual foi a fórmula que a gente utilizou lá? Ó, a fórmula de densidade, ó, o fator de densidade, ele vai ser igual ao quê? A massa do ativo sobre a massa do veículo. Certo? Deixa eu colocar aqui para vocês, se vocês conseguem ver aqui eu escrevendo. Aqui. Não, não é isso não. Deixa eu botar aqui a tabelinha aqui, peraí. Cadê o borre? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal, porque fica mais fácil de escrever. Tá? Vocês estão vendo a minha tela? Estão. Agora deixa eu abrir aqui uma... Deixa eu botar isso aqui embaixo mesmo, depois eu coloco. Então lá, ó, o que a gente tem? Ó? A gente tem o que lá no slide? Ó? O supositório. Vocês estão vendo, né, os slides aqui? Falei que eu não estou vendo o chat. Sim, sim. Pronto. Então, o fator de densidade, ó, qual é? É a massa do ativo sobre a massa do veículo. Então, vamos lá. Ó. Qual é o nosso fator de densidade aqui? Ó? O fator de densidade é igual ao quê? A massa do ativo sobre a massa de quem? Ó? Do veículo. Beleza? É esse aqui. Aí o cara quer fazer o quê? Ele quer fazer o dimenidrato 50 miligramas. Beleza? Quer fazer esse comprimento, esse supositório aqui, ó. Tá? Aí ele pergunta, ó, qual é a massa do veículo que eu vou utilizar? Ó? Qual é a massa do veículo que eu vou utilizar? Não sei. É isso que eu vou atrás. Ó. Só que
eu sei de quê? Eu sei da tabela que mostra os meus fatores de densidade. Ó. Qual é a densidade? Qual é o fator de densidade quando eu tenho um dimetilidrato? Ó? Eu vou lá na tabela e vejo, ó, é 1,3. Opa, se é 1,3, eu vou aplicar o que lá na minha fórmula? Lá na minha fórmula, o fator de densidade para esse supositório é 1,3. Então, substitua. Quanto é o meu fator de densidade? 1,3. Qual é a massa do meu ativo? 50 miligramas. E quanto é a massa do meu veículo? Aí eu posso calcular. Ó. Joga essa massa para o outro lado. Ó. Então, fica MV, aí desce 1,3 dividido por 1,3. E 50 dividido por 1,3 vai dar aproximadamente o quê? Ó? Aproximadamente 38,45. 38,45 miligramas de quem? Da minha base. Então, com essa forma aí, galera, ó, eu consigo o quê? Eu consigo calcular tudo que está presente na minha amostra, tudo que eu consigo fazer. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Ó, outro exemplozinho aqui, ó. Considera a necessidade, aqui ele precisava de 5, né? De 6 supositórios. Como a gente achou, ó, 38,46, aí você multiplica por 6 supositórios, ó. Então, calcularia o quê? 230, na verdade, massa da sua base, tá? Vamos fazer esse outro exemplo aqui, ó, 2. A gente fixar melhor. Considera a necessidade de produzir 6 supositórios de uso infantil contendo ácido tânico. Opa, ácido tânico. A gente vai ver na tabela qual é o ácido tânico, tá aqui, né? Fator de densidade 1,6. Então, ele quer fazer 6 supositórios contendo 150 miligramas de ácido tânico veiculado na manteiga de cacau. Então, qual a quantidade do veículo e de ativo a ser utilizada? Vamos lá, passo a passo. Ora, deixa eu botar outra cor. Ó, um supositório, ele vai utilizar o quê? 150 miligramas de quê? Do ácido tânico. Não é isso? Só que ele quer fazer quantos, professor? Ele quer fazer 6. Então, 6 supositórios, eu vou precisar de quantos miligramas? X. 1 vezes X, X. 6 vezes 150 dá o quê? Ó, 6 vezes 150 dá 900 miligramas. Ó, 900 miligramas de ácido tânico. Beleza? Pronto. Como é que eu faço para saber a quantidade que eu vou utilizar da minha base? Vou lá, ó, fator de densidade é igual à massa do ativo sobre a massa do veículo. Quanto é a massa do ativo que eu vou utilizar? Ó? Primeiro, né? Quanto é que esse fator de densidade? É 1,6, como a gente viu aqui. Ó. Então, 1,6 vai ser igual à massa do ativo que a gente vai utilizar no total da produção dos 6 supositórios, 900 miligramas, dividido pela massa do veículo. Então, a massa do veículo vai ser igual a 900, tá vendo como é simples? Dividido por 1,6. Então, a massa do veículo vai ser o quê? Ó? 900 dividido por 1,6 dá igual a 562,5. 562,5. Legal? Então, quando você estiver misturando, você vai misturar essas quantidades para produzir aquela quantidade ali do supositório. Beleza, galera? Não sei, professor, cai muito em concurso esses cálculos? Só cai muito, tá? Só cai muito. Certo? Deixa eu voltar lá para vocês, se vocês ficarem vendo. Então, ó, atenção nisso aí. A única coisa que você não precisa decorar aí é o quê? São os fatores de diluição. Não precisa. Você precisa saber o quê? Você precisa saber como calcular. Certo? Vou botar aqui de novo. Tem que dizer mais desses cálculos. Ó, nessas questões, refaçam elas, que elas são importantes para vocês saberem para a prova. Tá bom? Para voltar aqui mais uma vez. Diferença. O que é o fator de densidade? É a relação da massa, tá? Relação da massa do ativo em relação à massa do veículo. E o que é que a gente tem que saber? O fator de densidade, tá? Que o fator de densidade ele é dado na tabela em relação à droga e à sua base. Essa primeira base, tem de cacau, então poderia ser qualquer outra, tá? Mas todas elas aqui já foram tabeladas. Tranquilo?
Como é que a gente vai preparar, professor, esse supositório aí, ó? O supositório, galera, ele é preparado da seguinte forma. A gente tem uma base e tem o princípio ativo. Na base, a gente coloca os adjuvantes, que vão ser o quê? Podem ser lá, vai ser, me diga uma coisa, verdadeiro ou falso? É necessário eu ter um edulcorante no supositório, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Porque o edulcorante, qual é a finalidade dele? Tornar doce uma substância. E para que um supositório tem que ser doce? Né? Fazendo uma piada do meu professor. Para ter o cobre doce, né? Não, tem nada, não precisa, certo? Vai cair esses casos na sua prova? Vai. Tá? Vai cair. Para ter o negócio lá doce, né? Então aí não precisa, né, pessoal? De ter edulcorante. Então o cara dissolve ou suspende esse princípio ativo nessa base, aí depois ele molda, né, no formato que ele quer e depois ele solidifica. Pronto, tá preparado aí o seu supositório. Tranquilo? É bem simples mesmo fazer o seu supositório. A gente vai fazer lá no laboratório, tá? Ó, material de acondicionamento, geralmente é um plástico, mas pode ser também um alumínio, tá? São coisas que protegem da temperatura, porque temperatura mais altas vão fazer com que ele dissolva, né, que ele funda. E aí você pode até perder aquele material, certo? Eu já vi, pessoal, supositório, que o cara preparou o supositório e colocou perto de um aparelho que tinha alta temperatura. Ele vai derreter. Outra coisa também, ó. Quando você vai fazer, né, preparar lá a prateleira, depois que você preparou, nem toda a região da prateleira e da farmácia, lá, seja ela comercial ou em manipulação, tem as mesmas temperaturas. Então, tem região de uma prateleira que a temperatura é maior. Nessa região não pode estar, por exemplo, formas farmacêuticas como supositório, porque eles vão derreter, entendeu? Professor, mas se derreter e se tiver dentro ainda desse emplasto, não vai sair o ativo não, né? Não sai. O princípio ativo ele continua lá. O grande problema é que quando você for pegar, você não vai estar colocando a quantidade total de princípio ativo ali no reto daquele paciente, certo? Então tem essa problemática também, tá bom? Vamos aqui em frente, ó. E como colocar, né? Quem já viu, colocou aqui o supositório sabe como é e tem uma prática. Algumas pessoas colocam ele em pé, arrumar malabarismo e coloca em pé. É muito complicado você colocar em pé porque a exposição dele é muito fácil, tá, pessoal? É importante para vocês, ó, não tanto para o pessoal da enfermagem, como para vocês como pessoal da enfermagem. As posições de exame. Quando você vai fazer, por exemplo, uma mulher fazer exame ginecológico, né, no ginecologista, ela fica numa determinada posição, não fica? Geralmente com aquelas pernas, né, esguichadas, naquelas aparas e tal. Tem um nome daquela posição, que é a posição ginecológica, como o próprio nome diz, mas posição litotômica, tá? Então, existe a posição de Sims, existe a posição de Foley, Foley modificado, decúbito lateral esquerdo, decúbito lateral direito, decúbito ventral, decúbito dorsal, tá? Tem várias posições que a gente dá. Essa posição é a posição Sims, uma posição de ladinho, né? Uma vez, eu estava no laboratório, né? Aí eu coloquei, eu disse assim era uma prova prática. Eu disse, ó, coloca esse paciente aí na posição geno-peitoral. Geno-peitoral. Todo mundo enlouqueceu, né? Caramba, o que é uma posição geno-peitoral? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Posição geno-peitoral. Ó. Aí vocês não estão vendo não, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, ó. Ó. É a posição aqui, ó. Até a menina falou um negócio que a gente, né, ficou todo errado. Olha aqui a posição geno-peitoral, ó. É essa. A menina, é a posição de 4 pés, né? De 4. Realmente, é essa posição, né? Só que tem um nome, é a posição geno-peitoral, certo? Então, galera, ó, às vezes a gente atribui alguns nomes, tipo, sem saber, né? Então, vou que voltar agora para a apresentação, peraí. Dá certo, dá certo. Eu queria mostrar meu, né, tipo, o vídeo e ficar apresentando o slide ao mesmo tempo, mas não dá. Não é assim, gente, como que dá? Acabando mesmo esse negócio, próximo ano a gente volta um pouquinho.
certo? Todo mundo preparado, né, para voltar. Entendeu, galera? Ó, então, conhecer algumas posições, elas são importantes também. Todo mundo vai dizer, o cara diz, agora eu só vou dizer, fiquei na posição de peitoral. Mas realmente, a gente fica assim mesmo. A posição simples, a gente utiliza muito para dormir, que é uma posição agradável você dormir, porque acomoda o seu estômago, tá? Tem pessoas... Professor, Oi. por que que é necessário umedecer o supositório? Ele já não é gelatinoso, molhado, alguma coisa do tipo? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Primeiro, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar da embalagem, certo? Aí a gente vai umedecer. Por quê, professor? Porque a gente tem que começar o seu processo de fusão. Então, quando a gente coloca ele na água, ele começa a ficar liso. Porque ele, normalmente, ele não é liso. Ele não é liso, ele é grosseiro. E se você colocar lá, o que você está fazendo ali? Você está machucando, geralmente, o reto do paciente. Então, nada mais, nada menos do que você colocar a água para você solubilizar ele, certo? Então, pessoal, muita gente, ao invés de colocar água, coloca um gel lubrificante, por exemplo. Então, a única função de você molhar é o quê? É lubrificar a base para poder ali ter uma facilitação maior, certo? Aí Mas isso não perde as propriedades do medicamento, digamos assim? Porque é na molhando? hora. Não, é na hora. Porque é na hora que você for colocar. Tem gente que bota, molha, aí passa, tempo, com o bicho na mão sem colocar. Tem que ser na hora. Vai utilizar agora o supositório. Se molha naquele momento, se deita nessa posição e coloca ele, certo? Você não pode passar muito tempo, porque ali ele pode até voltar a ficar rígido de novo, tá bom? Mas ele não perde o princípio ativo por conta disso, não, tá? Aí você coloca, e coloca ele como, professor? A posição correta, pessoal, ela é assim, ó. A gente pensa que a pontazinha mais fina, né, é entrando na pessoa. Não é. É o contrário. A pontinha mais fina para fora, tá? É por isso que se ele for colocar de maneira errada, geralmente ele sai, certo? Então, em bebê, como é que a gente coloca? A pontinha para fora. Professor, em adulto? Em adulto não tem importância. Por quê? Porque adulto ele tem um ânus, né, o reto maior do que o bebê, e aí ele não vai sair facilmente. Espera-se que não saia facilmente. Mas quando a gente fala num bebê, não. Num bebê, ele pode expulsar o supositório. Então, é interessante que você tenha ali uma, digamos assim, uma tática melhor, estratégia melhor. E a melhor é o quê? Colocar a ponta mais fininha para fora, certo? E aí ele vai ser bem colocado por conta disso. Tá bom? Gente, ó. Então, o modo de usar, que é um textozinho, um bulário que vem na Anvisa para facilitar a sua vida, mas que é comum para todos. Então, primeiro, você vai fazer isso, né? Se você for fazer isso no hospital, na farmácia, você pode fazer isso, pode ser que tenha feito essa obrigatoriedade, pode ser. Muitas vezes o técnico disponível é você, ou então na sua casa mesmo, certo? Em você. Eu já vi gente colocar supositório em pé e ele sair. Isso é normal, tá? Muitas vezes o paciente, você vai colocar no paciente e o paciente não pode ficar naquele decúbito, né? O paciente foi transplantado, tá acamado, ele pode estar inconsciente, você não consegue deixar ele naquela posição. Aí você tem que botar o quê? Na posição litotômica, né? Aquelas pernas para cima e tal. E tem que colocar por baixo. E dá para isso, professor? Dá. Então, você, às vezes, tem que, né, modificar as técnicas mesmo, mas aquela é mais adequada. Então, lavou primeiramente as mãos. Obviamente, né, pessoal? Todo o procedimento você tem que lavar as mãos. Estava com um colega lá assistindo uma aula, aí ele disse, olha só como é que, né, sem falar nomes, né, porque para também não pra ser ético. Tipo, eu vou querer ver o paciente, né, fazer a anamnese do paciente, que é tocar, né, auscultar e tudo. Aí ele, será que tem que lavar a mão? Eu pergunto, né? Isso é uma pergunta que realmente, né? Claro, é óbvio, né? Que você pode ter que lavar. Eu tava meio irritado nesse dia. Aí lavar as mãos e veio. Saiu do banheiro com as mãos todas molhadas. Ele, será que eu posso enxugar as mãos na minha calça? Aí eu disse, óbvio que não, né? Tipo, sabe coisas óbvias mesmo que vocês... Cara, óbvio que não. Aí ele olhou, a paciente estava com a toalha dela em cima da cama. Aí ele olhou para a toalha. Tu não vai pegar a toalha da paciente para enxugar a tua mão, não. Parece piada, né? Mas realmente aconteceu dessa forma, um dia desse. Então, cara, aí ele, vou ficar aqui esperando secar. A melhor alternativa se você não tem nada para secar aí,
né? Aí que ele foi. Todo o procedimento, se for fazer no paciente, vai tocar no paciente, tem que lavar as mãos, tá? Então tem as técnicas. Vocês vão aprender a técnica certa de lavar a mão. É mesmo, professor? É, tem uma técnica para você lavar a mão. Amanhã eu vou acompanhar a cirurgia de manhã. Primeiro agora que o professor chega e diz, ó, lavar as mãos. E aí a galera chega lá, é assim, ó, vocês estão vendo meu vídeo, né? Chega lá, liga a torneira e fala assim, ó, pronto. Aí vai pra cirurgia. O professor tá louco, escova o braço todo, as unhas, entra. Tem uma técnica que vocês vão ver isso depois. Ah, mas a gente vai fazer cirurgia? Não. Mas na manipulação de quimioterápico, a sua lavagem de mãos tem que ser superior ou igual à lavagem cirúrgica, certo? Então, vocês têm que saber também que vocês podem trabalhar nessa manipulação também, certo? Depois disso, aí sim, lavou, enxugou, removeu a embalagem, molha ele, ou passa ele o quê? Um lubrificante, ou um creme, uma pomada retal, geralmente existe, né, para lubrificante também, e até que facilita a sua fundição. Ele se funde mais facilmente também dessa forma. Então pode ser que ele sirva, tá? Já viu lavagem? Perfeito. Então tem todas aquelas técnicas ali também, pessoal. De como pisar, né, no bichinho para sair o sabonete, o sabão. Você não pode, como sair de lá. Tem muitas técnicas que você faz para deixar a sua mão ainda estéril, que é segurar aqui, para não, sem querer você, opa, encostei no negócio aqui, contaminou. Você pode ter que lavar de novo. Então, geralmente o cara sai aqui com os braços fechados assim, as mãos fechadas, as unhas, os dedos, para garantir que ele não vai pegar em nada, não vai coçar uma orelha, né? E tem um tipo mania de pegar em orelha e tal, fica assim. Então tem todas essas técnicas isso também. Aí só depois de molhar, o paciente deitou, você introduziu. Se for bebê, tem que virar ele com a frente, a ponta mais fina para onde? Para fora, tá? Para facilitar, fazer com que ele não saia mais. Beleza? Tranquilo? Depois disso, o que, é que você faz? Lava as mãos de novo, né? Que é obrigatório, até para você não se contaminar, porque ele é um ambiente onde tem Escherichia coli. A gente viu na aula de microbiota normal, que na região anal e perianal a gente tem microbiota de Escherichia coli. Então, você pode ter uma infecção grave até por conta disso também, certo? E, por fim, pessoal, o óvulo. Não tem diferença básica nenhuma entre o óvulo e o supositório. A diferença é o quê? É a via de administração. Que no óvulo é o quê? É a via vaginal. Aqui, você pode dar ele de maneira em pé, mas pode ser deitada com a perna levemente fletida. Então, você vai deixar uma perna estendida, né? E vai fletir uma perna, colocar mais para cima. Geralmente, 45 graus ali é o ângulo do joelho. Aí, o óvulo você vai colocar. Geralmente, na pontazinha dele, tem um cliquezinho que você solta o óvulo lá dentro. Aí ele fica. Ele tem que ficar, geralmente, na região do cévix, no colo do útero ali. Para ele ter seu princípio ativo liberado. Para que serve o óvulo, professor? Geralmente, pessoal, é um hormônio, pode ser um antibiótico, tá? Pode ser ali um espermaticida, entendeu? Pode ser um corticoide, pode ser um anti-inflamatório. Então, tem vários tipos de substâncias que a gente pode utilizar nos óvulos. É um meio comum, professor? Geralmente não. Geralmente é uma pomada, né? Que o cara vai colocar lá. A não ser que seja um hormônio que só seja liberado dessa forma. Que aí é mais fácil também. Só que, assim, é um medicamento que eu confesso a vocês que eu raramente vejo alguém prescrevendo um óvulo para uma mulher. Difícil, né? Teve até alguém que falou que hoje que já utilizou o óvulo. Mas, realmente, é difícil você ver na rotina. Foi eu, professor. Eu usei né? de 3 meses até 9 meses. Pronto. Isso é caro, né, professor? É caro. É caro justamente porque ele não é comum, né? Tipo, poucas mulheres usam. Então, se tem alternativas para ele, os caras prescrevem essas outras alternativas. Beleza? E por fim, galera, ó, como sempre, né, a avaliação da qualidade, né, dessas substâncias. A gente vai avaliar o quê? As propriedades organolépticas, a cor, o aspecto, o odor. Ele dá com cheiro, mau cheiro? Opa, pode. Qual é a cor dele? É uma cor que não era para estar na cor da base? O aspecto dele tá como? Tá derretendo? Tudo isso tem que ser avaliado. Tem que ver o peso dele. Então, quando a gente faz óvulos, é a mesma coisa, como é a forma farmacêutica sólida, a gente faz aquela mesma avaliação dos comprimidos e cápsulas. A gente vê o peso médio daquelas substâncias. Identifica a dosagem, tá? O princípio ativo, ele pode variar até 10%, para cima ou para baixo, o seu princípio ativo. Tem o ensaio de resistência.
Você faz a resistência assim, ó, com o polegar e o indicador, para ver se ele resiste, se é normal. Para ver se ele, assim que pegar, ele se desmancha. Opa! Se assim que eu pego ele desmancha, não tem como eu colocar. Professor, por favor, explique só o cálculo. Vamos lá. Ó. Vou mostrar de novo lá. Ó. Aquela mesma fórmula lá. Ó. Ah, vocês não estão vendo não, né? Vou compartilhar aqui de novo a minha tela. Pronto. Certo? Peraí. Ixi, não deu. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Agora travou minha tela aqui, viu? Vou tentar fazer um negócio. Vocês estão vendo minha tela não, né? Sim. Estão vendo? Pronto. Não, tá no slide parado. Tá vendo agora aqui a tela do meu computador, os slides eu passando? Não, tá parado. Tá Não, parado. tá travado. É, pessoal, aí essa aí foi para acabar a noite. Não vai dar para mostrar, não. Cálculo aqui não. Rever o vídeo, tá? Travou aqui no último slide. Rever o vídeo, que o cálculo ele não foge daquilo ali, não. É só uma divisãozinha que o cara vai lhe dar dois componentes, né? As duas incógnitas e você vai achar a terceira, tá? Só dividindo ali naquela relação, tá bom? Então, ó, só lembrar que a variação vai ser de 10%, tá? 10% do princípio ativo, então pode ser tipo a 100 gramas, tanto pode ser a 110 gramas, ou pode ser de 90 gramas, certo? O princípio ativo. E basicamente, pessoal, é isso. Então, a nossa prova, ela vai ser composta pelo quê? Ó? Você lembrar aí, ó. Vai ser cápsula, comprimido, pó, peles anexos, né? Que vai ter creme e pomada. Aí vai ser as soluções, aí essa partezinha de supositório e óvulo. Que essa parte de óvulo é a mesma coisa de supositório, certo? Só para diferenciar aí e mostrar como é que a via é diferente. Professor, Beleza, a chamada. eu não vou conseguir baixar a chamada aqui porque justamente travou. Ah, tá. Então hoje todo mundo vai ficar por presença aí. Tá certo? Ok. Então, galera, ó, prazer estar com vocês aqui, tá? Infelizmente que se eu apertar aqui o F5, pode sair aqui, eu nem consigo voltar. Então, prazer estar com vocês. Espero que todo mundo que esteja no próximo semestre de forma presencial, né? Que a gente volta realmente. E aí as aulas elas são muito mais empolgantes presencialmente do que tá começando a voltar agora. Não tá respondendo. Mas deixa quieto. Então, elas são mais empolgantes mesmo no presencial do que no online, isso é bem verdade. Eu, como aluno também de presencial, digo que o presencial é bem melhor do que o online, tem nem comparação, tá? Ainda mais que a gente tem um curso assim que é mais prático, né, técnico, e que a gente tem algumas interações maiores. Beleza? Tranquilo? Então, no mais, pessoal, Tranquilo. estudem Ok. aí para a prova, não vai estar difícil. Aquelas 7 questõezinhas normais. Vai ter as questões muito dificultadas, não. Mas é um conteúdo bem teórico mesmo, que a gente fala de farmacotécnica. Tá bom? Ok. Obrigada, professor. Obrigado, eu que agradeço. Prazer estar com vocês, hein, pessoal? Até mais. Se cuidem. Cheiro. Até mais. Valeu, gente. Até mais.